Fala, meu pessoal, tudo bem com vocês? Estamos com mais um conteúdo, mais uma notícia para vocês e hoje estamos aqui com o canal da Revista Oeste, todos os créditos ao canal deles, o link tá na descrição, no comentário fixado. Você que apoia nosso canal, deixe seu like, se inscreva no nosso canal e não se esqueçam de ativar o sininho de notificações para vocês serem notificados de todos os nossos vídeos. Muito obrigado a todos e vamos pro vídeo. Reservação. Exatamente. Bom, 18 horas 36 minutos, a gente muda de assunto para falar que o plenário do Supremo Tribunal Federal, o ministro André Mendonça, que estabeleceu um prazo de 48 horas para que o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, prorrogue a CPMI do INSS. Inicialmente, Mendonça enviou a decisão para referendo na segunda turma, da qual faz parte de forma virtual. Depois, transferiu o caso para o plenário da Corte, ainda de forma remota. E hoje pela manhã pediu que a determinação fosse analisada presencialmente pelos 10 ministros. O presidente da comissão, o senador Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais, disse que a base governista está empenhada para que a CPMI não seja prorrogada. E a blindagem do governo, por isso é que eu acredito, estão tentando de todas as maneiras, inclusive me desqualificar, criando e inventando notícias a meu respeito sobre emendas e tudo mais. Graças a Deus, não há nada contra mim e eu não tenho medo de enfrentar essa gente. Eu não tenho medo de enfrentar a verdade, porque eu ando na rua e as pessoas olham para mim e dizem: essa CPMI está recuperando a confiança de que a gente pode investigar crimes, o que infelizmente muita gente tentou blindar. Então eu espero que quinta-feira o Supremo Tribunal Federal ele mantenha o que a Constituição diz, o que o regimento diz. Nós cumprimos todas as regras. Então é hora da gente ter respeitado o direito da minoria, como foi o ministro André Mendonça fez. Bom, e Carlos Viana também disse que somente após a análise do Supremo que vai saber quais serão os próximos passos da comissão. Nós vamos aguardar a decisão do Supremo. Se o Supremo, na quinta-feira, decidir que não há prorrogação, infelizmente a CPMI acabou, porque ela tem até sábado para poder entregar. Teria que apresentar o relatório na sexta-feira, mas eu não conto com isso. Eu tenho certeza que haverá um julgamento correto, transparente, constitucional e que possivelmente precise de mais prazo, porque esse é um assunto que não envolve só essa decisão do ministro André Mendonça. Ela envolve uma série de outras decisões do Supremo em relação ao Congresso. E esse é um momento em que o Senado, toda a Câmara dos Deputados precisam se posicionar, gente. Bom, e nós vamos ao vivo a Brasília conversar com a nossa repórter Berenice Leite para trazer todas as informações a respeito dos desdobramentos dessa decisão do ministro André Mendonça, entre idas e vindas, né, Berê? Primeiro, ele decidiu pela prorrogação da CPMI do INSS, depois disse que a segunda turma deveria referendar a decisão de forma virtual, depois seria no plenário com os 10 ministros também de forma virtual e hoje, então, finalmente decidiu que será no plenário do Supremo Tribunal Federal de forma presencial, com data agendada pelo presidente Edson Fachin, presidente do Supremo, para a próxima quinta-feira. Boa noite. Boa noite, Paula. A você e a todos que nos acompanham. Isso mesmo, chama a atenção, inclusive, a conversa aqui nos corredores do Congresso Nacional, justamente sobre essa celeridade em marcar a sessão que pode referendar ou não a decisão do ministro André Mendonça em relação a esse mandado de segurança, que prorroga a CPMI do INSS. Chamou a atenção, inclusive, do presidente da CPMI, senador Carlos Viana. Quando perguntei a ele sobre isso, ele me relatou o seguinte, que queria também essa mesma celeridade para que o colegiado do Supremo referendasse, avaliasse os HCs, os habeas corpus, que impediram que muitos dos que foram convocados para depor aqui e que não vieram por causa de decisões monocráticas. Então, ele gostaria desse mesmo tratamento, de todo esse cuidado. Muito bem lembrado também por você que o julgamento vai acontecer agora em plenário físico e não mais virtual. Na decisão inicial do ministro André Mendonça, ele havia até marcado a data para o dia 2 de abril. Portanto,
Com esse prazo de 48 horas, o colegiado ontem já estava preparado para, na segunda-feira, já retomar as oitivas. No entanto, o que nós temos agora? Né, um cenário novamente de incerteza. O julgamento acontece na quinta-feira e a CPMI acaba no dia 28, neste sábado. Então, teríamos pouquíssimo tempo para a leitura do relatório. Ainda hoje também eu conversei com o senador Eduardo Girão e ele comentou sobre esse balde de água fria e também todo esse empenho do ministro presidente da Corte, Edson Fachin, em acelerar o julgamento sobre o mandado de segurança. Vamos ver. O povo brasileiro não pode nem comemorar uma vitória da justiça, né? Da CPMI, que está dando resultado, que já prendeu 14 ladrões do INSS, dinheiro da população. Não podemos nem comemorar essa prorrogação, que aí vem o próprio Senado para jogar um banho de água fria e dizer que vai recorrer. Poxa, na época da CPI da Covid, não teve também senadores que foram buscar a instalação daquela CPI, já que o Senado não se manifestou? Não conseguiram a decisão? Houve reação do Senado naquela época? Zero. Instalaram. Por que a Alcolumbre não faz a mesma coisa? Repito e vou continuar falando. Né? Existe um conflito de interesse. Eu acho que ele deveria se declarar impedido de fazer qualquer coisa em relação à CPMI do INSS, porque tem um chefe de gabinete dele, ex-chefe de gabinete, que assumiu a culpa de uma rachadinha e, em vez de ser exonerado, depois ele foi para a presidência do Senado como consultor político, ganhando 30 mil reais por mês e aparece com 3 milhões de reais dessa fraude do INSS. O ex-assessor citado pelo senador Eduardo Girão, o ex-assessor de Davi Alcolumbre, é o Paulo Boldens, que já foi, inclusive, motivo de requerimento, de convocação, de quebra de sigilo fiscal. Todos esses requerimentos blindados, a base governista não deixou que esses requerimentos fossem aprovados. E é apontado como um dos pivôs também, motivos pelos quais, um dos motivos que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, não tem interesse que essa CPMI seja prorrogada. E eu estava justamente questionando porque o senador Eduardo Girão, porque o Davi Alcolumbre, o presidente aqui da casa, Paula, ele disse que estava esperando um resultado, um parecer do Conselho Político, do Conselho Jurídico aqui do Senado. E aí eu questionei, mas o Paulo Boldens, ele integra esse conselho, ele vai participar dessa decisão, né, para saber se vão recorrer à corte ou não? E olha só o que o senador Girão me disse, vamos ver. Eu, inclusive, segunda-feira, entrei ontem com um pedido à presidência do Senado para afastar imediatamente essa pessoa, né, por tudo que está sendo posto, pelo menos durante o período de investigação. Né? Então, está recebendo 30 mil reais de salário, com 3 milhões de reais, supostamente, dessa fraude. É isso mesmo? E o Senado se prestando a esse papel? Pois é, Paula, tem um outro trecho dessa conversa onde essa entrevista, inclusive, que estava sendo gravada junto com a TV Senado. E eu acabei descobrindo aqui que as entrevistas do senador Eduardo Girão estão sendo boicotadas, não aparecem lá na plataforma da TV Senado, nem mesmo, né, no canal aberto. E justamente em fator dessas críticas que ele faz ao presidente da casa, Davi Alcolumbre, né, chamou bastante atenção como um parlamentar está sendo censurado dentro da casa onde, né, o povo o elegeu para estar aqui representando, sendo a voz daqueles que o elegeram. Mas, enfim, o impasse é esse. Eu acho que, para finalizar, o mais preocupante é essa decisão, né, essa incógnita de quinta-feira sobre esse julgamento. Sabemos que o presidente do Senado nunca pautou um pedido de impeachment de ministros do Supremo, o que pode, de alguma forma, né, o que circula nos bastidores, influenciar na decisão de talvez esses ministros mais próximos de Alcolumbre acabarem votando pela não continuidade da CPMI do INSS. E se de fato isso acontecer, eles derrubarem a decisão do ministro André Mendonça, vai ser uma corrida contra o tempo até mesmo para aprovar esse relatório, porque a data para encerrar a CPMI até então é dia 28 de março, então teríamos apenas sexta-feira para a leitura do relatório e no sábado mesmo já o encerramento dos trabalhos,
com talvez uma votação. Então, uma situação bem complicada, né? E a gente só vai saber o resultado disso na quinta-feira. Paula. Berenice Leite, com todas as informações direto de Brasília. Obrigada, Berê. Boa noite, bom trabalho. E a gente segue aqui no estúdio, vamos repercutir um pouquinho, porque tem muitas informações para a gente destrinchar aí da nossa repórter Berenice Leite, que percorreu os corredores desde ontem e hoje para falar dessa decisão do ministro André Mendonça. Piotr, começamos com você, porque ele escolheu referendar essa decisão de prorrogar a CPMI do INSS com os demais colegas. Foi, voltou, primeiro ficou restrito ali a segunda turma, depois voltou ao plenário, virtual e, por fim, decidiu aí por levar essa discussão ao plenário físico na próxima quinta-feira. Como disse ali o senador Girão, primeiro foi uma vitória comemorada ontem, inclusive pela oposição, por essa prorrogação e depois um balde de água fria para levar essa discussão para os demais ministros, Piotr. Nós, lá atrás, fazíamos uma reclamação dura em relação às decisões unilaterais, solitárias, não solitárias, unilaterais, né? Monocráticas do ministro Moraes, porque colegiado é colegiado. Você concede uma liminar, uma decisão provisória e leva para o colegiado. O Moraes passou por cima disso e só levava para a primeira turma porque ele sabia que lá ele tinha maioria. Nós estamos vendo agora um comportamento completamente diferente, o oposto. E o oposto do Moraes é seguir a Constituição, a tradição do Supremo de antes, não deste Supremo atual, em boa parte. Claro que isso é um balde de água fria, porque a lógica de prorrogar uma CPI, quando você já tem as condições, é algo que o Congresso deveria fazer sem consultar o Supremo Tribunal Federal. A decisão ontem do Mendonça é clara, ele lembra o Congresso Nacional que o Congresso Nacional precisa ser o Congresso Nacional e que o Davi Alcolumbre precisa ser presidente do Senado. É evidente, poderia permanecer ali. Ele escolhe levar para o colegiado porque ele acredita nessa lógica do Supremo Tribunal Federal. Bom, nós temos, óbvio, duas opções agora, duas situações. Uma, o Supremo retomar o mínimo de vergonha e entender que sim, aquilo faz sentido porque sempre decidiu desta maneira, porque esta é a única maneira que pode decidir. Ou você vira ali uma maioria ou um número de votos suficientes para não prorrogar e o Supremo se expor aí sem nenhuma outra veste para tentar parecer alguma coisa que digamos, tem alguma semelhança com a Constituição. Há muito tempo o Supremo já está fora da Constituição, sim, já denunciamos isso, você que nos acompanha sabe disso, você percebe isso claramente, mas é uma possibilidade. Ainda assim você teria um Supremo exposto. De novo, no meu entender, bastava uma decisão, porque este não é um assunto de mérito, não é uma coisa nova em que você precisa consultar a última corte do país para saber, bom, diante de algo que não está tão previsto na lei, como decidimos? O Supremo Tribunal Federal, historicamente, serve para decidir coisas que não estão na lei e que estão acontecendo na sociedade. Lá atrás, quando apareceram pesquisas com células-tronco, só para dar um exemplo aqui, bom, pesquisa com célula-tronco era um negócio tão novo que não tinha na legislação. Bom, faça o quê? Então, você pergunta à última corte porque os juízes de instâncias inferiores não têm parâmetro para decidir, parâmetro, digamos, legal para decidir. Então, você tem que perguntar até que o Congresso, óbvio, se manifeste. Mas você não pode deixar um vácuo de legislação. Então, o Supremo vai lá e decide. Até que o Congresso vá lá e tome uma providência de legislar sobre o assunto. Ainda assim, tem que tomar cuidado para não começar a decidir por demais. O problema é que o Supremo começou a avançar e aí começou a decidir sobre tudo, e também monocraticamente. E aí nós temos uma medida... Fala, meu pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui no Conexão Política, o site que traz a verdade ao povo. Ratinho Júnior desiste da presidência e anuncia a conclusão do mandato no Paraná. O governador era pré-candidato do PSD com melhor desempenho nas pesquisas. Saída do Palermo abre disputa entre Eduardo Leite e Ronaldo Caiado pelo posto de cabeça da chapa da legenda. Governador do Pará, Carlos Massa Ratinho Júnior,
do PSD, anunciou nesta segunda-feira, dia 23, que desistiu da pré-candidatura da presidência da República e concluirá o mandato no estado até dezembro deste ano. A decisão foi tomada na noite de domingo, dia 22, após conversar com o familiar e comunicar o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, nesta segunda-feira. O comunicado divulgado pela assessoria do governador diz estar comprometido com o mandato e o anúncio surpreendeu aliados horas antes dos deputados estaduais da base almoçaram com Ratinho Júnior no Palácio Iguaçu para despedir em clima euforia da expectativa de lançamento da pré-candidatura à presidência prevista para quarta-feira, dia 25. A retirada de Ratinho do pareio tem efeito que recaía diretamente nas possibilidades eleitorais do governador fora do Pará para concorrer qualquer outro cargo nas eleições de outubro. Ratinho precisaria renunciar ao governo até 4 de abril, quando faltariam 6 meses para o pleito. Se renunciar, ele sequer poderá disputar uma vaga ao Senado pelo Estado. Comunicado confirma que também descarta essa hipótese. Ao encerrar o mandato em dezembro, Ratinho Júnior pretende retomar o setor privado e assumir a presidência do grupo de comunicação fundado por seu pai e apresentador Carlos Massa Ratinho. Nos bastidores, o próprio apresentador já teria posicionado contra o plano de presidência do filho e o aconselhado a concentrar força na sucessão do grupo político do Palácio Iguaçu. Ratinho Júnior era até o anúncio desta segunda-feira o nome mais forte do PSD na corrida da presidência, segundo pesquisa CAST divulgada em março, ele parecia com 7% das intenções de voto no primeiro turno, à frente de Ronaldo Caiado, governador de Goiás, e com 4% de Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, e 3%. Em eventual segundo turno contra o Lula, o levantamento apontava Ratinho Júnior com 33% contra 42% da presidência. Com a saída de Ratinho do PSD, a central, as apostas de Ronaldo Caiado, o caminho alternativo seria a partir optar por não lançar candidatura própria, aderindo à chapa da Lula e de Flávio Bolsonaro, ou mantendo neutralidade.